Olá pessoal, graça e paz, tudo certinho com vocês? Hoje nós vamos iniciar uma nova série. Vamos falar sobre a história de Esté, que é tão surpreendente e inspiradora. Esté, ou Hadassa, que é seu nome em hebraico, foi uma das mulheres mais importantes da Bíblia. A vida dessa personagem nos traz grandes ensinamentos, pois é marcada por uma verdadeira confissão de caráter. Foi uma mulher exemplar que demonstrou muita fé, coragem, sabedoria e humildade. A história dela é semelhante àquela de José. Nessas duas histórias, esses dois personagens, José e Esté, chegaram num alto cargo de um governo com propósitos de Deus em livrar o povo judeu da morte. Neste vídeo, vamos conhecer quem foi Esté, como se tornou rainha e como foi usada por Deus para salvar o povo judeu. Então, vamos lá? Quem foi Esté? Foi uma judia, era órfã. Quando seus pais morreram, Mordecai, que era um primo mais velho que ela, a criou como filha. Ela era uma jovem muito bela, muito atraente e tornou-se rainha da Pérsia. Foi usada por Deus para salvar todo o povo judeu. A história começa quando Assuero, rei da Pérsia, que tinha um palácio em Suzã, cidade onde viviam Esté e Mordecai, ele dá uma grande festa no pátio do jardim do Palácio Real e convida todos os moradores da cidade de Suzã. Isso para exibir suas riquezas do seu reino. Então, no 7º dia desse banquete, o rei Assuero mandou chamar à festa a sua esposa, a rainha Vasti, e ela deveria se apresentar usando a coroa real. Essa rainha era muito bonita e o rei queria que a beleza dela fosse apreciada pelos convidados. Mas a rainha se recusou a atender ao chamado do rei de estar em sua presença. E por esse motivo, ele fica furioso. Imagina como deve ter ficado o rei ao saber sobre a decisão de Vasti. Eu acho que ele quase se engasgou. Ela se recusou a desfilar perante os convidados, que já estavam embriagados de tanto vinho real. O rei não quis saber o motivo da recusa da rainha. Então, consultou especialistas da lei. Memucã, um desses especialistas, sugeriu que o rei Assuero decretasse que Vasti nunca mais comparecesse em sua presença e que o rei tivesse outra rainha em seu lugar. Assim, as mulheres de todo o reino respeitariam seus maridos, pois isso serviria como exemplo. A proposta do especialista foi bem vista e aceita por Assuero. Então, Vasti é destituída do seu cargo de rainha e para substituí-la, o rei cria um concurso de beleza para que seja escolhida no reino a jovem mais bela e formosa para se tornar rainha. Ocorreu que algumas mulheres foram levadas pelos guardas do palácio. Dentre elas estava quem? Esté. Quando chega ao harém, Hagai, o responsável pelas mulheres do concurso, se encanta com a beleza de Esté e fez o possível para ela sentir-se feliz. Ele deu ordens para que ela tivesse a alimentação especial e recebesse tratamento de beleza. Ele deu a ela 7 moças do palácio para servirem como criadas e deu também o melhor lugar da casa das mulheres do palácio. Esté não contou a ninguém que era judia, porque Mordecai pediu que ela não revelasse nada sobre sua origem. Durante o concurso, as jovens ficaram recebendo um tratamento por um período de 12 meses. Tratamentos especiais de beleza e especiarias. Muito tempo, né? Passado esse 1 ano, as jovens foram chamadas à presença do rei. Nesta ocasião, cada uma poderia escolher tudo o que quisessem, joias, roupas, cosméticos, para melhor se apresentar ao rei.
Mas ao contrário das outras jovens, Esté não escolheu nada além do que já possuía. Nada exigiu além daquilo que Hagai lhe ofereceu. Quando ela se apresenta ao rei, sua beleza o impressiona. Ele a ama mais que todas as outras jovens. Imediatamente, Esté é coroada rainha no lugar de Vasti. Lá no capítulo 2, versículo 17, nós vamos ler o seguinte: E o rei gostou mais de Esté do que de qualquer outra mulher, e ela conquistou a simpatia e a admiração dele como nenhuma outra virgem havia feito. Então, ele pôs a coroa real na cabeça dela e declarou que Esté era rainha em lugar de Vasti. Mesmo após ser coroada rainha, Esté mantém-se obediente ao seu primo Mordecai e não revela sua identidade judaica. Certo dia, quando Mordecai estava de serviço no palácio, escuta quando 2 oficiais do rei, que eram guardas do portão do palácio, uma espécie de vigias, eles se rebelaram e planejaram matar o rei Assuero. Então, ele conta a rainha Esté e ela informa o plano ao rei. Ao descobrir que realmente era verdade, o rei manda enforcar os 2 oficiais. Tudo isso foi cuidadosamente registrado no livro da história do reinado. Olha só, guarda essa informação, porque vai ser muito importante para a gente entender o desenrolar dessa história tão surpreendente. Logo depois desses acontecimentos, o rei Assuero decidiu honrar um homem chamado Ramã, que morava em seu palácio e que passou a ser o oficial mais poderoso no reino, abaixo apenas do rei. A partir de então, todos os servos do rei tinham que se inclinar e se prostrar na presença de Ramã. Mas Mordecai descumpria essa ordem. Entende-se que Mordecai considerava tal ato uma forma de idolatria. Por ser judeu, ele se mantinha fiel a Deus. Então, Ramã ficou furioso quando viu que Mordecai não se inclinava e nem se prostrava diante dele. Sua raiva não foi apenas contra Mordecai, mas contra todos os judeus que viviam entre os persas. Com isso, Ramã contou ao rei Assuero mentiras. Sem citar que eram os judeus, falou que existia um povo ruim, que não obedeciam às leis, e disse assim: eles devem ser mortos. Assuero não sabia que a sua esposa Esté era judia. Assim, o rei disse a Ramã que fizesse de acordo com a sua vontade, e entregou a ele o seu anel-selo. O anel do rei era o carimbo real, símbolo do poder, uma espécie de assinatura com valor real. Ramã, com o anel, estava com a autoridade de emitir um decreto em nome do rei. Olha só que perigo! Assim, Ramã decreta a morte dos judeus, homens, mulheres, crianças, idosos, todos. E você pensa que a história acaba por aí? Não, de jeito nenhum. Vai haver uma reviravolta. E se você não leu ainda a história de Esté, vai se surpreender com o desenrolar dela. Mas a continuação só no próximo vídeo. Espero que você tenha gostado e gerado uma expectativa para acompanhar a história de Esté no nosso próximo encontro. Até mais e beijos!